Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Esse vídeo eu tentei no fim de semana, mas choveu muito e agora eu tô com uma orquestra de passarinho aqui. Vou responder um inscrito aqui sobre costura, modelagem, marcas, costureira, peças. Bora lá falar um pouquinho sobre isso. Bora lá? Gente, para vocês entenderem esse vídeo aqui, é o seguinte, várias pessoas conversam comigo, tá? Em particular, e essa menina aqui é uma delas, tá? Ela me mandou um e-mail e eu vou dar uma opinião para ela. E lógico que cada um de nós tem uma forma de trabalho, tá? Mas às vezes a gente não pode pular algumas regras na questão de costura, tá? Então vou ler aqui para vocês aqui. Boa noite, Júlio, sigo suas lives, aprendo muito com ela, tenho uma loja online e como pode ver, como sacoleira, parabéns, né? Parabéns para ela. Agora tenho uma loja física na minha residência e gostaria de ter umas peças com a minha marca. A princípio não tenho uma demanda grande para contratar uma facção. Então procurei uma costureira com experiência na modelagem de trabalho, dou aviamento, a malha e ela cobra a mão de obra, tá? Para modelar, cortar e costurar. Inicialmente ela disse que cobraria 60 por dia e faria a quantidade de peças que eu selecionei. Ela me cobrou por dia 60 e fez apenas 3 regatas simples, concluiu o serviço em 4 dias. Gastei um tecido, o fio e devo a ela R$240. Você poderia me auxiliar de como posso começar? Bom, é difícil para mim te falar com você como você deve começar. O que eu devo falar com você é que costureira é costureira. Costureira não corta, costura e modela, tá? Isso aí é só na mente de algumas. Porque quando se trata de peças de comércio, e você está falando em comércio, você entende duas coisas. Quando você, como sacoleira, o negócio seu é comprar e vender o mais rápido possível, não é? Isso não muda na confecção, tá? Então, e como é que você é sacoleira? Você vai lá, compra e escolhe ali pelo teu bom gosto e revende para suas clientes. Não é assim que você trabalha? Então tudo tem um tempo e um investimento nisso. A mesma coisa é a costura, não muda. Então você já tem uma noção de administração e venda. O que falta para você é uma intenção de entender como é que funciona aquelas peças que você vai lá e compra um monte e vende. Entende? Você chega lá, acha 10 camisas de um jeito, de uma cor, né, com uma estampa. Aí você compra 3 vestidos do outro, tá? Não é assim que você faz? Então a costura também é a mesma forma. Então a costureira, existe 2 tipos de costureira. Existe a costureira que faz a peça sob medida ali, e existe a costureira que você procurou, que sinceramente eu acho que ela tinha uma consciência muito grande de quanto ela devia ganhar por dia, mas ela não tinha uma consciência muito grande do que ela precisaria fazer para a cliente, né? Particularmente, se você chegasse com esse investimento aqui para me poder modelar para você 3 peças, muito provavelmente eu não faria, tá? Porque vamos entender o seguinte, a costura, o profissional que você deveria procurar, você me fala algumas coisas aqui, você quer ter tua marca, quer ter as peças com a sua exclusividade. Então isso é a mesma coisa de você ir lá comprar as peças que você gosta. Então primeiro você tem que definir quais as peças que você vai fazer. Depois que você faz isso, você deve comprar o tecido. Agora o valor de tecido você não me fala, mas eu vou dar algum exemplo para você. Eu vou pegar um tecido como esse aqui, tá? Esse aqui. Aí o que acontece? Esse tecido aí é só um teste. Apesar de ele ter custado o preço do tecido normal, ele é só o tecido da peça piloto, tá? E como funciona isso? Funciona da seguinte forma. Primeiro você define os seus públicos e os tamanhos que você quer, tá? E aí você vai buscar a modelagem ou uma modelista. Eu aconselho você buscar uma modelista, porque tem gente que descuida de uma modelista e eu vou mostrar para você aqui que a coisa não é bem assim, tá? Bom, quando a gente compra um tecido, a gente tem que pensar sempre no aproveitamento total do tecido, a gente tem que pensar sempre na modelagem,
para o tecido que a gente está fazendo, tá? Então, qual que é a forma de você começar dessa forma? É tendo a sua modelagem. Ah, então eu vou na modelista e falo para ela fazer para mim. Não, você leva o teu modelo, o seu croquis, ou o seu desenho, ou a sua ideia para a modelista e fala, eu quero esse vestido. E aí a modelista vai pegar e vai fazer para você, vai comprar, você vai levar o tecido para ela, ela vai te fazer duas coisas, é a obrigação da modelista fazer para você. Aliás, 3, tá? Mas vamos separar isso aí. Primeiro é a parte dela modelar a peça e te entregar uma peça piloto. Então, para que você veja e você aprove. Então, você gostando do modelo, tendo necessidade de alguma correção, você já vai falar com a modelista e ela já vai fazer essa correção no primeiro molde que ela fizer. Quando você vê um molde igual esse aqui, ele já está na graduação. Um molde, quando a gente cria para um cliente, a gente cria um outro papel, porque esse aqui a gente pode ter que alterar alguma coisa, né? Esse aqui, por exemplo, você vai ver que ele está todo escrito de lápis ainda, né? Então, o que acontece? Ela vai criar aquilo ali naquele molde e tudo, e depois ela vai fazer um trabalho como esse aqui, se você aprovar o vestido. Porque você não pode vender só um tamanho. Nem que você queira, você não teria um bom aproveitamento do tecido se tivesse só um tamanho. Também você não tem um público de um tamanho só. Então, no mínimo, o mais coerente é você estar avaliando o teu público e estar avaliando ali 3 modelos, tá? Como você me mostrou uma peça de malha, tá? Que é diferente disso aqui que você está vendo, como você me mostrou uma peça de malha, geralmente na malha a gente trabalha com PMG adulto no feminino e assim, a modelista vai fazer isso para você. Primeiro ela vai fazer a primeira peça, vai te entregar a peça piloto com todas as informações de costura, ela vai te dizer ali aviamentos, ela vai te entregar tudo, ela vai te entregar uma ficha técnica junto com a sua peça piloto e a sua primeira modelagem. O restante para poder fazer a graduação é pago à parte, mas geralmente quem trabalha com modelagem ele cobra um preço fechado por modelo, tá? E aí é o seguinte, eu vou te vender a grade PMG com a peça piloto por X. Eu vou fazer um cálculo aqui com você que eu não sei ao certo o que foi o custo entre você e nem o trato de você e essa costureira. Apesar do que eu olhei, pelo que você me mandou de foto, você tomou prejuízo, mas eu não sei qual foi o trato de vocês. Acho que ela errou também em pegar o teu serviço para fazer corte, costura e modelagem, né? Eu não sei também se ela te entregou a modelagem. Se não entregou, ela tem a obrigação de entregar, tá? Porque você pagou por isso, né? Então vamos supor, você pagou R$240 de mão de obra para ela. Só aí eu já percebo o seguinte: R$240 ela te entregou 3 peças, significa que você recebeu 3 peças de R$80, né? Num produto que não tem condição de ser vendido a R$80. Então, ela ganhou os 300, aí entrou um lado ruim dela, que ela ganhou os R$240 dos 4 de trabalho dela, que é 60 por dia, porém, te entregou uma peça, 3 pecinhas no valor de R$80. Isso R$80 sem colocar o custo. Eu suponho que você deva ter gastado mais uns 300 aí, tá? Uns R$300. Então, qual foi o seu prejuízo aqui? Foi de, no mínimo, R$540. Aquela peça que ela te entregou e que você me mostrou, tá? Uma modelagem daquela não sai para você graduada, não sai para você por R$280, isso aí em 4 tamanhos, tá? A peça que ela te entregou, uma média do custo dela, que geralmente é uma peça muito básica, e as costureiras, as modelistas já fazem ela com mais, não é uma peça que exige muito detalhe. Então eu acho que no máximo ali, se você tivesse gastado esses 240, 280 ou até que seja R$300, na modelagem você estaria mais no lucro se você cortasse de só depois buscasse a costureira para fazer. E aí teria uma vantagem, que você pagaria ela por produção e não por dia, tá? Então você trataria com ela um valor por peça, entendeu? E aí você tinha uma estimativa de lucro e de venda no final. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. E também essas informações aqui, gente, são muito aquém do que se faz no YouTube, tá? Então é até difícil de explicar isso, tá?
Então isso precisa de um contato melhor, precisa ver o cliente, é melhor tu buscar a modelista, porque indo na modelista, a modelista te passa isso tudo, ó, vou te cobrar tanto por esse modelo e te cobro X. E aí você investe naquilo e só depois você investe em corte, em outras coisas, tá? Mas eu aconselho você a seguir um passozinho simples na hora de... Mudou a tua vida. A tua vida agora é você criar o teu produto, né? Fazer a tua marca. Então tem que tirar, você mantém a sua parte administrativa ativa, porque você vai precisar dela. Por que que você vai precisar dela? Cada produto que você faz, você tem que primeiro ter custo de tecidos, aviamentos, tudo numa planilha para que você chegue no final, você saiba quanto custou exatamente aquela peça, desde a modelagem até o produto final. E fazendo um serviço assim, você tem mais chance de venda, entende? Então essa é a dica para você. Então, eu vou fazer, se tivesse gastado em um modelo só o que você gastou lá, muito provavelmente se você tivesse os três tamanhos perfeitos, tudo bonitinho, tudo certinho, muito provavelmente você teria vendendo 100, 200, 300 camisas e não comprando uma camisa de uma costureira por R$80, que não vale 20, né? Gente, eu estou falando assim, eu vou colocar até a foto aqui que ela me autorizou, mas é só para vocês verem, às vezes, onde o iniciante ele erra, tá? Ele erra, às vezes a costureira, por assumir coisas que às vezes é muito mais cansativa. Eu escuto muito isso de costureira, eu corto a costura, eu faço isso, eu faço aquilo, mas só que na produção isso é completamente diferente, tá? Porque a pessoa precisa vender. Como é que essa menina, no caso aqui, vai vender uma peça de R$80 que custou para ela só de mão de obra da costureira? E não é uma peça de qualidade. É impossível. Então você vai perder o cliente, então o cliente também vai parar. Mas também houve erro da parte da menina que levou 4 modelos para ela desenvolver. Se você tivesse levado um modelo só para ela desenvolver os 3 tamanhos, entregar uma peça piloto, você aprovar e gastar dado o tecido com perda, estava tranquilo. Porque isso aqui, ó, esse tecido que você está vendo aqui, é só teste, só para peça piloto. Entende? Então fica essa dica para você aí. É melhor tu ter essa perda aí, mas já sair com o serviço pronto, do que você ficar atirando no escuro. Essa é a minha dica para você. A primeira delas é, quem faz o trabalho de modelagem é a modelista. A modelista, eu vou te dar algumas dicas. Se você chegar numa modelista e ela não tiver um ambiente de trabalho coerente, uma mesa coerente, não tiver as ferramentas coerentes para poder fazer, se cuida, tá? Se ela não te entregar uma peça piloto, se ela não, o modelista tem que saber costurar, tá? Tem que saber costurar, porque senão não faz sentido fazer um molde. Se você não sabe como montá-lo, não faz sentido fazer um molde. Então toda modelista tem sim que costurar. Só que muitas não costuram, por quê? Porque a gente tem piloteiras na indústria, mas a modelista em casa, ela tem que fazer a peça, ela tem que graduar e ela tem que costurar sim, tá? Então a primeira dica que eu dou para você quando você for buscar uma profissional de modelagem, ela tem que ter a costura agregada ao trabalho dela, tá ok? Bom, buscou isso, a primeira coisa que você vai entender é o seguinte: não é a modelista que vai decidir o modelo que você quer, é você que tem que levar esse modelo para a modelista. E o custo de pilotagem da primeira peça, né, que é a peça piloto, o tamanho você decide, mas o custo de pilotagem é pago à parte, porque você, apesar da modelista ter que saber costurar, o custo da peça piloto é à parte, tá? Ela vai te entregar o molde da peça, mas a peça piloto você paga, e você paga também o tecido utilizado ali, tá? Agora, se você quiser graduar e você aprovar essa peça depois, aí o que vai acontecer? Você vai definir os tamanhos que você quer, tá? Você vai definir os tamanhos que você quer, e essa modelista, ela vai te entregar o molde com as seguintes informações. Ela vai te entregar um molde com todas as etapas de costura que a gente chama de ficha técnica, tá? Ficha técnica. Então ela vai te entregar a ficha técnica, ela vai te entregar, depois que você mandar ela graduar, ela vai ter uma noção. É interessante para você graduar, porque é o seguinte, porque na graduação às vezes a gente tem muito aproveitamento, e na venda
a gente também tem opção para o cliente, porque a pior coisa que tem é um cliente chega e fala, você tem um G? Não tem. Você tem um P? Não tem. Eu só tenho tamanho X. Então quer dizer, você perde a venda e perde o cliente. Muitas das vezes a sua marca não vai andar, por quê? Porque deixou de atender alguém. Então a gente trabalha ali com um público mais ou menos direcionado na questão de marcas, tá? Então é bom que você tenha isso. Por outro lado, no seu consumo de tecido, por exemplo, que é a viscolycra que você me mostrou, por exemplo, não dá para cortar só um tamanho. Então a modelista, ela sabe disso e ela vai te dar mais ou menos o consumo que vai dar o corte que você vai fazer, tá? Então isso é outra coisa interessante. Por quê? Porque muitas das vezes você nem tem a peça, mas aí depois você já arruma uma boa costureira, uma pessoa que consegue concluir aquela peça direitinho. O que acontece? Você já vai poder fazer o seguinte, se o seu estoque está acabando, você já sabe quanto vai te custar. Se o tecido aumentou, você já vai saber exatamente o que você tem, porque você já tem um cálculo de produção e você já tem uma ficha técnica. O desenvolvimento de custo é seu. E a ficha técnica de produção é a modelista que te dá. Então ela vai te dar medidas, tudo direitinho, né? Ela vai te dar medidas, ela vai te dar o que é necessário para a produção, o equipamento que é necessário a costureira ter, você entendeu? Aí você vai agregando nos valores da peça as outras coisas que vai colocar, que é o corte, a estamparia, a sublimação, o aplique, o bordado, né? A distribuição, que levar também um custo para a costureira, então você vai fazer os cálculos disso aí, então você vai ter uma noção disso. Júlio, mas isso é tão complexo? Não, é só uma forma de pensar diferente. É tirar a costura caseira da mente e passar a pensar de forma industrial. Ah, Júlio, mas pensar de forma industrial, eu não sou uma pessoa que tem uma indústria. Às vezes uma pessoa monta uma indústria com uma só peça. Às vezes se você fizer um trabalho assim, com isso você consegue vender 100 peças, ao contrário de ter que vender 3. Né? Então se você tivesse pensado na modelista em vez da costureira e tivesse pensado no seu produto, talvez você não teria cometido esse erro. Embora eu acho que sua perca aqui ela é ínfima, tá? Porque dependendo do tecido que a gente vai trabalhar, até mesmo a criação gasta mais do que isso, tá? Outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, às vezes você fala, poxa, mas a modelagem ela é toda igual e tudo é o mesmo custo. Espera aí só um pouquinho, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui para você. Eu vou dar um exemplo aqui de custos diferentes para você. Essa modelagem aqui, ó, é uma modelagem de um determinado tipo de peça que parece com essa peça. As duas são quase que no mesmo tecido, essa e essa aqui, ó, tá? Mas em custo de produção essas modelagens têm diferenças grandes. Essa aqui rende mais do que essa. Então quer dizer, essa aqui vai ficar mais barata do que essa em questão de produção. Em custo de desenvolvimento não muda nada. Mas quem é que te passa essa informação? A modelista. A costureira não tem como fazer isso. Tá? Porque a costureira está fazendo ali na mesa, ela não está envolvida nesse trabalho. Então o seu trabalho é com a modelista. Meu conselho para você é buscar uma modelista de confiança. Tá? É um profissional que vai te cobrar um pouquinho mais caro, mas é um profissional que vai te entregar o serviço mais pronto. E fica essa dica aí para o pessoal que fica atrás de molde. Ah, falando em molde, gente, eu não trabalho com venda de moldes, tá? Abraço, fiquem com Deus e fui, tchau!